Você já teve uma ideia para um livro, começou a imaginar as cenas e quando se deu conta, simplesmente travou? E por que isso acontece? Ter uma ideia é fácil, o difícil é saber o que fazer com ela. Mas calma que é por isso que eu tô aqui, porque nesse vídeo eu vou te ensinar a desenvolver uma ideia até você ter uma história completa aí nas mãos. Oiê, eu sou a Steph Locatelli, autora independente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A maioria das pessoas que estão começando nesse mundo da escrita, querendo escrever seus primeiros livros, acredita que você precisa ter uma ideia super complexa na cabeça logo de cara, com tudo amarradinho, bonitinho, mas a verdade é que isso não é verdade. Muito pelo contrário. Quando a gente tem uma ideia, a gente realmente fica meio confuso no início, fica sem saber qual caminho seguir. E é por isso que existe um método, uma forma, não só um, mas vários tipos de caminhos que você pode seguir para conseguir construir essa ideia, para dar vida a essa ideia e você se organizar ali nessa construção da sua narrativa. E nesse vídeo eu vou te mostrar um desses caminhos. Inclusive, é um caminho que eu sempre uso em todos os livros que eu vou escrever. O que separa uma ideia boa de uma ideia ruim é apenas o desenvolvimento. Porque se a gente parar para pensar, não existe ideia ruim, existe desenvolvimento ruim. Quando a gente pega uma ideia e desenvolve ela no seu máximo potencial, ou sempre visando o seu máximo potencial, a gente tem uma chance muito grande de conseguir fazer com que essa ideia cresça de uma forma muito boa e que vai fazer com que agrade a nossa mente de escritor. E desenvolver uma ideia não é esperar ela crescer sozinha, tá? Não é escrever ela no papel e quando der na telha uma nova ideia para aquela mesma ideia você volta e escreve mais um pouco. Não, não é assim. Para você desenvolver uma ideia, você precisa de ter um planejamento. E esse planejamento depende de você fazer as perguntas certas. Então, o primeiro passo é transformar a sua ideia em algo mais concreto. Se a sua ideia hoje é um romance entre duas pessoas que não deveriam se apaixonar, tá vendo como isso é muito amplo? Você precisa fazer as perguntas certas para encontrar respostas para essa sua ideia inicial. Quem são essas pessoas? Por que elas não podem ou não devem se envolver? Tá vendo como você vai dando forma para aquela ideia inicial que tá mega ampla e às vezes até confusa? Uma coisa que eu faço sempre que eu tenho a minha ideia é resumir ela em uma frase. Porque ter uma ideia é uma coisa, você pegar essa ideia e resumir ela em uma frase é outra totalmente diferente e te ajuda a ter um norte, uma direção, um ponto de partida. Por exemplo, uma garota que evita relacionamentos a todo custo se vê obrigada a conviver com alguém que é exatamente tudo o que ela teme. Tá vendo como essa frase já me dá um ponto de partida do meu livro, da minha ideia, da minha história? Depois que você já tem essa frase da sua ideia, que você já tá mais direcionado ali pro caminho que você vai seguir nessa história, porque veja bem, por que é importante a gente ter uma frase inicial? Porque uma mesma ideia pode seguir para vários rumos diferentes, inclusive no sentido narrativo que a gente vai dar. Uma mesma ideia pode ser um suspense, pode ser um romance, pode ser um drama. Uma mesma ideia pode ser baseada em fatos reais, uma mesma ideia pode ser ficção. Então, assim, a gente tem a ideia base, mas qual é o rumo que eu quero tomar com essa ideia? E é justamente onde entra a frase. Essa frase vai ajudar a gente a dar esse direcionamento para a nossa ideia. Feito isso, a gente vai pegar essa frase, já conhecendo um pouco ali da nossa história, e vai fazer um parágrafo, como se fosse um começo, meio e fim, bem resumido do nosso livro, que a gente conta onde começa o livro, quem são os personagens principais, onde se passa a história, o meio ali do livro, que é basicamente o conflito que a gente vai ter ali na história, e o final, que é o clímax, a solução. É necessário que todas as partes aí estejam muito bem arrumadinhas, amarradinhas e que eu saiba exatamente o que vai acontecer em cada cena? Não, não é. Mas saber mais ou menos aonde a sua história começa, por onde ela vai passar e aonde ela termina é essencial para você se manter focado e não se perder ao longo da história. Tem pessoas que conseguem escrever sem fazer tudo isso? Tem. Mas tem pessoas que dependem muito dessa questão de fazer essa estrutura inicial para não se perder e até mesmo para conseguir organizar suas ideias e não se perder ao longo da sua história, da sua escrita ali. Então, feito esse parágrafo, a gente já vai ter uma base muito maior sobre a nossa história, sobre o nosso livro, do que inicialmente quando a gente começa esse vídeo só com uma ideia. A partir desse momento é quando a gente começa a expandir a nossa narrativa no seu principal ponto, o conflito.
Uma narrativa, ela não existe sem um conflito. Por mais que às vezes a gente fale, ai, se não tivesse isso seria mais legal. Eu garanto a você que se não tivesse isso, a história não ia ser tão interessante assim. Porque os nossos personagens, tanto de filmes, livros e séries, eles não teriam um motivo pelo qual fazer acontecer. Ou eles não teriam um motivo para lutar por alguma coisa. Eles não teriam um motivo para sair da zona de conforto e mudar quem eles são ou encontrar quem eles são. Então, o conflito é uma parte essencial da narrativa e pensar num bom conflito para sua história é fundamental para definir se ela vai ter sucesso ou não. A verdade é que se você conseguir desenvolver o seu conflito muito bem feito, não importa qual seja ele com certeza vai ter sucesso. Então, como a gente faz para aprofundar essa ideia do conflito na nossa história? Faz aquelas perguntas que são essenciais. O que impede o seu personagem de conseguir o que ele realmente quer? O que está em jogo para ele? E agora a gente entra no ponto final aqui dessa estrutura que eu tô dando para vocês, que são os personagens. É quem vai mover a sua história ali. E é importante que quando você olha para os seus personagens, você consiga responder ali 3 perguntas que vai fazer com que eles tenham uma certa personalidade ali, consigam mostrar para quem tá lendo o seu livro que eles são reais, sim. Então você não precisa saber tudo sobre ele, mas você precisa saber o básico. E às vezes o básico é o suficiente para você conseguir desenvolver personagens excelentes que vão fazer com que o seu leitor se apaixone. E quais são essas perguntas então? O que eles querem, o que eles têm medo de perder e o que pode mudar ao longo da história. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os tipos de escritores. E assim como eu disse naquele vídeo, eu volto a repetir nesse que há vários tipos de escritores. E muitas vezes, toda essa construção da narrativa da sua história antes de você começar a escrever não vai funcionar para você, porque você gosta daquela liberdade de desbravar a sua mente, a sua criatividade, e tá tudo bem. Mas se você é aquele tipo de pessoa que se perde, fica confusa, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, porque ele vai te ajudar a guiar a sua história para o caminho certo. E você também pode fazer, né, como eu falei muitas vezes, aquele escritor que é mais um misto dessas duas partes. Você pode estruturar uma parte e deixar algumas partes para você trabalhar a sua criatividade, a sua liberdade criativa, o que é muito importante. Então não é uma regra que você desenvolva todo o seu livro logo de cara, mas também não é uma regra que você não desenvolva absolutamente nada do seu livro e só vá escrevendo. Cada escritor é de um jeito, cada mente funciona de um jeito, então você precisa encontrar o jeito que a sua mente funciona melhor, o jeito que a sua criatividade funciona melhor e fazer acontecer. Porque a escrita ela é muito linda e interessante por isso, porque nada melhor do que a gente desbravar as várias possibilidades que a gente tem, não só dentro de uma história, mas também como nós sendo escritores. Escrever também é descobrir. Então a ideia, ela vai crescer enquanto você escreve. Por mais que você ache que tá tudo amarradinho, vez ou outra, enquanto você tá escrevendo uma coisa ou outra, você vai pensar em coisas novas que você pode mudar, substituir. Então é escrevendo que a gente aprofunda, a gente melhora, a gente adapta e vai melhorando cada vez mais a nossa história. Então não espera você estar 100% pronto para escrever a sua história, simplesmente comece, que eu garanto que você vai evoluir ao longo do caminho. Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Comenta aqui se vocês já sabiam disso que eu falei, ou se vocês ainda não sabiam e gostaram de saber, se foi útil. E comenta também se vocês têm alguma sugestão de vídeo para eu trazer aqui pro canal, porque, enfim, isso daqui é feito para vocês e eu quero muito ajudar vocês cada vez mais, porque as experiências que vocês têm como escritores independentes, iniciantes, eu também tenho. Eu sou só uma escritora iniciante também, se a gente for parar para pensar. Então, poder ajudar vocês com as experiências que eu tô tendo vai ser muito legal e eu quero muito fazer isso acontecer. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!